Por esses dias tivemos aí a polêmica em torno de um repórter da CNN que repreendeu um colega jornalista por utilizar a expressão denegrir. O repórter alertou para a questão racial, racista da expressão. Pronto. Foi o que bastou para que os indignados de plantão, os indignados como que chamam de politicamente correto, passassem a acusar o jornalista de estar exagerando, de querer lacrar e que a palavra não tem nenhum sentido racista, que só é exagero e por aí vai. Bom, deixa eu explicar o seguinte, as pessoas que estão falando isso, elas estão passando uma vergonha e elas nem sabem o tamanho da vergonha. Porque o argumento deles se baseia no fato de que a palavra, vejam só, que a origem etimológica da palavra do latim não teria nada a ver com a questão racial, com a questão do preconceito racial. Afinal de contas, se veio do latim lá de trás, não teria nada a ver com o racismo. Esse argumento em si já é tosco, porque a gente fala português, que é uma língua que deriva do latim. Portanto, todas as expressões racistas que nós temos vão ter origem no latim lá atrás de algum modo. Tá? A questão da palavra é o uso, é a questão cultural ao redor da palavra. É aquilo que a nossa sociedade atribui de significado para essa palavra. É a ressignificação, muitas vezes, da palavra ao longo do tempo. É isso que faz com que uma palavra adquira um sentido racista. Então, dentro da palavra denegrir, há uma raiz ali que diz tornar escuro, obscurecer. Bastou para que, ao longo do processo da escravidão no Brasil, essa palavra começasse a ter, sim, um sentido racial. Porque no Brasil, durante todo o período da escravidão, ser confundido, ser atrelado aos negros, aos que eram escravizados, era um grande problema, era algo que as pessoas não queriam. Então era uma identidade rejeitada e tudo de negativo era atribuído a isso. E isso acontecia lá atrás e acontece muitas vezes hoje no uso de certas expressões que são derivadas desse processo cultural. Então, sim, há uma ligação da palavra com a questão racial por conta dos usos que a expressão tem no nosso país. Pode até ser que muita gente que usa essa palavra nem pense nesse significado. Mas aí eu te coloco a seguinte pergunta, se você não quer ser confundido com alguém racista, por que você insiste em usar uma palavra que estão dizendo para você que tem esse significado, que tem esse sentido? Por que insistir? É como insistir, por exemplo, em defender os nazistas, em defender que o nazista tem direito de ter um partido político e não querer ser chamado de nazista. É um tanto quanto absurdo. Então as pessoas que estão se apegando a esse uso etimológico só estão passando vergonha. Só estão passando vergonha porque ao longo do nosso dia a dia a gente não usa as palavras pensando na sua raiz etimológica, a gente pensa nos usos culturais da palavra. Então toda essa questão recai de novo nisso aqui, Não é coincidência que os bolsonarentos mais radicais são os que estão dando mais corda nessa discussão e criticando o jornalista que alertou para esse fato, Não é mera coincidência, Lembrando, outubro está aí, é tempo da gente mudar de novo os rumos desse país e voltarmos a trilhar o caminho da unidade, do respeito à diversidade, fora Bolsonaro.